dia a todos. Eu fiquei de continuar outros vídeos provocando algumas reflexões. O primeiro foi sobre esse pacto nacional contra Bolsonaro, que eu me pronunciei contra, que o problema do Brasil não é apenas tirar o presidente da República, e ele vai estar vinculado a hoje, que eu me comprometi a continuar uma reflexão, que é sobre a necessidade de enterrar a ditadura e realizar o luto. Bolsonaro, de certa forma, é a expressão dessa ausência de luto e esta ausência de enterrar a ditadura de 64. Que, de certa forma, também antecede 64. Que poderíamos, talvez, ampliar mais, se deslocando um pouco da ditadura de 64, o Estado autoritário. Que pode ter outros conceitos, Estado fascista, fascismo tupiniquim, como queira, tipificar uma trajetória brasileira reacionária. Mas o Bolsonaro, podemos dizer tranquilamente que ele é a expressão desta ausência de luto e do seu enterro. O 64 ele não foi enfrentado, ele foi colocado simplesmente por debaixo do tapete, num grande acordão da Nova República. E aí a Nova República expressa essa grande capacidade de conciliação, que é uma expressão hoje que querem tirar Bolsonaro. É a mesma conciliação que fez em relação à ditadura de 64. Querendo iludir a população brasileira de que tirando o Bolsonaro resolvesse os problemas do Brasil. A mesma coisa aconteceu depois de muitas lutas, inclusive guerrilheira. Corretamente, é um direito do povo brasileiro de se armar contra o seu inimigo, que a partir do assassinato, da extorsão, dos crimes, se impuseram à força à sociedade brasileira. Então a ditadura de 64, ela simplesmente foi feito um grande rearranjo com a Nova República, controlado, como disse Geisel, de que a democracia segura, lenta e gradual, que tem um papel importante também na Constituição, os militares, que hoje tem um dispositivo na Constituição de que, em nome da ordem do Brasil, eles podem intervir. E é em cima desse dispositivo que eles se utilizam de uma espada constantemente sobre as nossas cabeças, de que eles podem intervir, porque a Constituição lhe garante isso. Mais do que a Constituição, é o imaginário social da conciliação, dos acordos, dos rearranjos de cima, do elitismo, de uma concepção extremamente verticalizada que alguns decidem a vida dos outros. Então, retornando a essa questão de que a ditadura 64 ela precisa ser enterrada, porque ela não foi. Ninguém foi punido. Ninguém foi preso. Nenhum desses militares foram punidos por sua violência. Nós criamos a Comissão da Verdade, mas é uma Comissão da Verdade que ela tem uma função histórica apenas, de resgatar a história de 64. Mas ela não tinha poder de punir, como aconteceu em outros países. Os próprios militares diziam que seria revanchismo querer punir, porque dos dois lados houve matança. Que não é verdade, é uma mentira. Quem pegou em armas, prendeu, destituiu o parlamento, destituiu os governos, foram eles. Mas, como sempre, a saída que a classe dominante nossa fez foi esse rearranjo da Nova República sem um tipo de punição. E não há possibilidade nenhuma, psíquica e antropologicamente, você não realizar o luto. O luto é o reconhecimento da morte. É a possibilidade da gente continuar seguindo em frente. O que é que apavora na Covid? É que os nossos mortos, eles simplesmente vão sumir da nossa frente e nós não teremos o direito de se despedir dos seus mortos. Isso é que assusta barbaramente as pessoas com medo da Covid. É que os corpos simplesmente serão lacrados e serão colocados para enterrado em algum canto, sem que não possa haver uma despedida dos seus familiares a esse ente querido. Ora, 64 foi um acordão
que os criminosos não foram punidos por seus crimes. As vítimas não foram justiçadas. As vítimas, no máximo, foram incluídas na história. E muitas delas nem foram como os trabalhadores rurais. Milhares de trabalhadores rurais foram assassinados pelos senhores de terra com o apoio da ditadura, com suporte dela militar, com suporte ideológico, com suporte do Estado. Vários trabalhadores rurais foram assassinados. E esses corpos nunca foram respeitados e enterrados. Então, o Bolsonaro, ele representa esse passado de 64 ainda. E representa também um Estado autoritário que vem desde a República. A República Brasileira sempre foi muito violenta. E violenta não contra os senhores, violenta contra os trabalhadores rurais, violenta contra os trabalhadores estrangeiros que trouxeram uma nova concepção de sociedade, que tinham nos ensinamentos anarquistas os processos de emancipação, de autonomia, foram barbaramente perseguidos. Os negros que vieram da exploração escravistas, que foram jogados para ele, foram os mucambos, o abandono, a polícia, como até hoje a questão social é resolvida a partir da polícia. Então, o Bolsonaro, ele é muito mais do que um corpo biológico. O Bolsonaro é uma mentalidade que está estabelecida nas nossas instituições. É por isso que a instituição da justiça, o do parlamento, dos governos, eles ficam extremamente vacilantes com ele, porque ele faz parte de uma tradição conciliadora. A violência dessa extrema-direita militar serviu também aos senhores. Não houve nenhum empresário que se levantou contra a reforma da Previdência de Bolsonaro. Ou seja, querem tirá-lo, mas também não querem mexer nessa reforma que ele fez, como a Globo, os governadores, os empresários. Não querem pagar. Então, é fundamental a sociedade brasileira abrir os olhos. Uma dita esquerda também começar a pensar que não há mais possibilidade de conciliação. Para a gente seguir em frente, nós vamos ter que enterrar esta ditadura, nós vamos ter que punir essas pessoas que ainda estão vivas, para representar a possibilidade de uma passagem, de um ritual de passagem, de uma fase nebulosa do terror para uma outra fase. Porque nós não podemos permitir a continuidade desse tipo de prática. Hoje nós temos uma lei antiterror aprovada no governo Dilma. Tudo isso faz parte dessa tradição de conciliação, de acordo, toma lá, dá cá. E aí o Bolsonaro ele vai representar, de certa forma, o enterro dessa prática. Eles voltaram de novo como fantasma. Eles vão continuar. Se tirar Bolsonaro não vai resolver se a gente não enfrentar esse fantasma da ditadura militar, das classes dominantes nossas, latifundiários, por exemplo, os banqueiros, que sempre ganharam desde a fundação da República até hoje, sempre foram intocáveis. Nenhuma eleição vai nos trazer a supressão dessa dor. É só a prisão deles. Bolsonaro não tem que ser apenas sair dos cargos. Chega de conciliação. O Bolsonaro precisa ser preso. E quando eu estou falando Bolsonaro, não é a pessoa. São todos aqueles que lhe representam na sua prática e lhe o protege socialmente e simbolicamente com atos em sua defesa. Aí sim, nós teremos condições de enterrar e realizar o luto. Nós poderemos dormir em paz. Nós poderemos chegar a uma outra etapa da nossa sociedade. Qualquer saída de acordo eleitoral, qualquer saída em nome de uma governabilidade é uma traição àqueles que morreram, é uma traição aos que já estão morrendo hoje com a Covid, é uma traição com todos os negros, negras, índios, LGBTs, mulheres que vêm sendo assassinados plenamente. O que nós precisamos é de uma revolução radical de mentalidade e de ruptura. Chega de acordo. Chega de fazer de conta que há uma saída sem a realização do luto. Essas pessoas precisam pagar. E aí, eu não tenho ilusão. Eu não acredito nessas instituições do parlamento, não acredito na justiça e não acredito nos governos dos estados. Eles jamais enfrentarão esse passado e jamais enfrentarão
essa realização de luto que implica a prisão dessas pessoas, porque eles são expressão dessa conciliação. Só nós, da população marginalizada, dos estudantes, das mulheres negras, dos homens negros, dos indígenas, dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores urbanos que não conciliam com essa estrutura autoritária que está colocada ali. Não basta apenas dizer que é esquerda, isso não diz nada. O que nos falta é atitude. E é esse clamamento que eu chamo aqui para vocês, que a gente não pode mais conciliar com esse passado, senão o fantasma volta. Pode nos aliviar ao afastamento de Bolsonaro e de Mourão, mas sem esse enterro, sem este luto, o fantasma voltará. E outros Bolsonaros voltarão, virão e farão de novo ameaça e continuarão os assassinatos no dia a dia das nossas vidas. Enterrar a ditadura, fazer o luto. Esta é a nossa responsabilidade. Contamos com vocês.